Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, conhecendo a igreja já famosa, né, a IB Gênesis, e também revendo, né, o pastor Arri, que lá no Rio Grande do Sul o pessoal ama ele de paixão lá, né? Se bobear, querem levar ele todo ano lá. Bom, eu estou até agora assim, não sei se se fala essa expressão aqui no Nordeste, encabulado, se usa aqui? Vocês entendem, né? Porque sabe como é que é o gaúcho vindo para cá, talvez vou soltar algumas palavras aí que vai precisar de tradução, né? Além do sotaque carregado. Mas o pastor Moura, onde é que está o pastor Moura? O pastor Moura foi me abraçar ali, e bem na hora o pastor Arri estava me enchendo de elogio, que eu disse, meu Deus, né? Ele é muito gentil. Ele é muito gentil. Espero que vocês não se decepcionem agora, porque a expectativa ficou lá em cima, né? Bem, há 3 semanas atrás, eu tive uma faringite aguda, terrível. Lá no sul, a gente tem a dificuldade assim, da temperatura, ela oscilar muito, 10, 15 graus. A gente tem um pouco 25, nessa época pode chegar até 30 graus. Mas entra uma frente fria, chove, cai para 10, 12 de novo. Então, não tem saúde que resista. E eu tive uma faringite muito forte, tive que tomar bezetacil. Você já tomou bezetacil? Quem já tomou aqui? Ixi, um monte de gente aqui, né? O pessoal já fica meio assim, né? E a minha voz, que já não é uma voz assim, né, muito potente, ficou ainda mais voz de porongo. Então o pessoal já deu mais brilho aí, que eu já percebi, né? Muito bom, isso aí. Eu espero que não me dê nenhuma crise de tosse. Eu até não preguei na minha igreja nos últimos 2 finais de semana para poupar. Estou que nem aqueles times de futebol que poupa jogador, né? E para poupar a voz, que eu tinha muito receio de chegar aqui, assim, mal da garganta, com crise de tosse. Mas eu creio que vai dar tudo certo. Também agradeço já aos irmãos aí que me carregaram para lá e para cá, né? O irmão Manuel também, que está desde já algum tempo atrás, a gente em contato pelo WhatsApp, enfim. Eu queria apresentar aqui, né, hoje, no início, como é que faz aqui? É só apertar? Aperto? E vai? Para cima? Ah, tá certo, aqui, né? Aqui. Vamos ver aqui, ó. Então aqui a minha família, a minha esposa Keila, você vê como Deus é bom, né? Resposta de oração. E aqui os meus 2 meninos, o Arthur e o Gustavo. Eu não tenho 5 filhos, tá? São os mesmos, né? Aqui o Arthur. E aqui o Gustavo fazendo uma careta assim, faz uma pose para o pai levar uma foto tua. Daí ele fez essa pose aí. Minha esposa disse que eu tinha que explicar, senão iam pensar mal do menino, né? Mas ele chegou a fazer uma cara de bravo, pai. Daí ele fez. Tá. Então tá ali, ó. Essa família linda que Deus me deu. Não sou tão novinho assim, já vamos fazer, eu e a Keila, 20 anos de casado agora. Só que a gente começou a produção tarde, né? Então essa é a minha família. Irmãos, assim, sobre mim, né? Apresentar algumas coisas aí, né, que a gente fez, enfim. Mas eu estava ouvindo a Valéria, esposa do Douglas Gonçalves, do Jesuscope, que ela disse que quando fazem aquela conferência de pastor para pastor, eles perguntam assim para os pastores, qual é o seu nome? Daí é uma conferência só de pastores. Mas a pessoa diz, eu sou o pastor tal, né? E eles pegam do pé, que eles dizem, não, eu quero o seu nome, eu não quero o seu título. Parece que o título incorpora, né? A gente tem essa tendência a, quem sabe, incorporar o título. Aliás, perguntas que eu não tenho a pretensão de responder. Pastor é título? É função? Pastor é ministério? Ou é um dom dado à igreja, como está lá em Efésios? A gente é pastor o tempo todo, né? Ou a gente está pastor, né? Então, eu não vim para responder essas perguntas, mas eu tenho procurado me corrigir e dizer que, então, eu estou pastor, né? Mas eu sou gente como
qualquer um de vocês, mas a gente tem uma incumbência, uma responsabilidade, algo que Deus coloca, um encargo que Deus coloca sobre nós, como tem colocado sobre a vida de cada um que está aqui. Esse encargo, esse ministério. E já foi mencionado pelo pastor Arri, eu estou ali na Igreja Batista Betel, do bairro Partenon, em Porto Alegre. Essa palavrinha Partenon, normalmente quem chega de fora não consegue dizer Partenon, fala Paternon. Parece que tem uma rede de hotéis, alguma coisa que tem esse nome, então confunde. Mas é Partenon, como o templo grego lá, né? O templo que tinha no tempo antigo lá. E eu tive o desafio, estou tendo ainda, de substituir um pastor que pastoreou aquela igreja, que ela é uma igreja filha da Igreja Betel de Porto Alegre, que é a mãe de todas as igrejas do litoral norte do Rio Grande do Sul e da região metropolitana. Aquela igreja, quando os suecos chegaram lá, em 1925, eles espalharam igrejas por toda a região. São muitas igrejas filhas. E o Partenon é uma das mais antigas congregações, num bairro, mais na periferia. Completou agora em setembro 82 anos. 82 anos. Eu tenho dado assistência para 2 irmãos. Um deles, que é o nosso irmão mais velho, assim, mais ancião, 92 anos. Ele tinha 10 anos e ele lembra quando começou o trabalho lá. A mãe dele foi uma das membros fundadoras. Tem uma outra irmã, a irmã Antônia, fez 90 anos, agora, no mês de agosto. E ela foi batizada pelos suecos, casamento foi feito pelos missionários suecos, ela trabalhou na casa deles. Então, ela tem 70 anos congregando ali. Né? E o pastor que me antecedeu, 25 anos ali. Então, um desafio muito grande, porque é uma complexidade, muitas gerações, né? Nós temos ali pessoas com mentalidades diversas, e a nossa igreja, ela era uma igreja extremamente conservadora. Não sei se vocês sabem, mas no Rio Grande do Sul, as igrejas batistas independentes, até uns 25, 30 anos atrás, eram extremamente conservadoras, assim, na questão de usos e costumes. E a gente tem até hoje lá irmãs que elas não cortam o cabelo, elas não usam calça. Até hoje eu tenho membros na igreja assim, né? Já convivem com a nova geração, mas a gente tem que ficar no meio. Para vocês terem uma ideia, a gente fez uma homenagem para essa irmã, que é a irmã mais antiga da igreja, agora no aniversário dela. Reunimos a igreja no domingo à tarde, no nosso encontro chamado 60 Mais, e a gente fez assim, parecido com vocês aqui, botamos ali, e eu fui entrevistar ela. E no final, estava indo muito bem, estava maravilhosamente bem a conversa, e eu disse: irmã, o que a irmã gostaria de falar para a nova geração, alguma coisa que a irmã tem saudade do passado? Meus irmãos, se eu soubesse que ela ia falar, eu tinha pensado outra pergunta. Porque ela disse assim: olha, porque no meu tempo, no nosso tempo, nós tinha a orquestra, e nós ensaiava lá atrás, e nós já vinha no manto, né? Não é no manto que ela falou, né? Mas ela disse: a gente já vinha glorificando a Deus, e renovando, e entrava na igreja, e não tinha essas modernidades, não tinha essas maquiagens, não tinha esse colar, né? E não tinha esse negócio de cinema. E ela foi falando, e eu com vontade de puxar o microfone, assim, né? Eu disse: irmã, pega leve, né? E nós buscávamos o Espírito Santo e tal, né? Depois eu tive que remendar, gastei um pouco de saliva, né, para dizer: irmãos, realmente, né, a gente sabe que a gente precisa buscar mais, né? Mas naquela época não podia, vocês tinham mais que buscar a Deus mesmo, né? Não sobrava muita opção. Então a gente lida com todas essas tensões, né? Eu sei que num evento como esse, num congresso, a gente sempre gosta também de ouvir testemunhos impactantes, né? E eu sou um ex-nada, né? Nascido na igreja, no hospital, mas criado literalmente na igreja. Meu pai, ele pastoreava uma das igrejas mais antigas da nossa denominação, na cidade de Santa Maria,
E no ano de 77, então, ele sai com a mãe grávida para ir para um campo de missão da CIB, a Igreja Batista Independente, na cidade de Santana do Livramento, divisa com o Uruguai. E a igreja tinha passado por uma crise e ela estava com 8 membros. Então, foi fácil, eles dividiram uma congregaçãozinha de madeira na metade, e nós moramos na metade, né, e a outra metade era para cultos. E assim, eu comecei a minha trajetória, né, morando dentro da igreja. Claro que no período, né, ali quando comecei a tomar consciência, um dia já morando numa outra cidade, num cultinho bem acanhado, numa congregação, tinha um amigo do meu pai que estava de férias, foi pregar lá, e para surpresa deles, eu com 8 anos fui atraído pela mensagem do Evangelho. Eu não lembro exatamente o que o pastor pregou, não era o meu pai, era outro pastor, mas de repente eu estava lá com 8 anos entregando a minha vida para Jesus naquela noite. E algo que me marcou não foi só o fato de ir até lá à frente, mas me marcou que naquela noite, enquanto eu dormia, quase como diz Paulo, assim, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, não sei se foi uma visão ou um sonho, mas isso está gravado na minha mente até hoje com muita nitidez. Eu via dentro de casa, eu aquela criança ainda, eu via, para mim era o Senhor Jesus, né? Era um ser de branco, iluminando toda a casa, colocando a mão por cima do meu ombro, e do lado de fora eu enxergava, nós tínhamos uma sala com vidros espelhados que a gente enxergava lá de fora, eu via Satanás, não era um bicho chifrudo, mas era um bicho feio, que andava no ar, assim, dava pulos no ar, e uma coisa que me marcou é que ele tinha um cigarro na boca, na minha visão, né? E ele furioso, porque eu tinha me entregado para o senhorio de Jesus. A partir dali, eu tive minhas crises na adolescência, porque justamente a igreja que meu pai era pastor não podia, era muito bullying na escola, não podia jogar bola, não podia fazer nada, então era uma coisa muito complicada para eu, com 10, 11 anos, passar por aquilo, mas a minha mãe pagou um preço de oração e conseguiu, né, trazer de volta para o eixo. Eu fui batizado aos 13 anos de idade, e a partir daí comecei a estudar, e no interior não tinha trabalho, e chegou um momento que com 19 anos, então, proclamei a minha independência. Saí de casa, porque tinha terminado um curso, na época era um curso muito bom, numa instituição federal, não era um curso de engenharia, mas na época os engenheiros eram poucos na área de telecomunicações e eletrônica, então consegui, já saía empregado de lá, e Deus acabou nos abençoando. Entramos no mercado corporativo, tive a possibilidade de entrar numa empresa como estagiário, chegar até gerente, viajava muito por todo o Brasil, mas chegou um tempo que, embora eu não me considerava um desviado, Deus deixou de ser prioridade. O meu trabalho, eu vivia somente para o trabalho. Chegou uma época que eu tinha recursos financeiros, até de sobra para mim e para minha esposa, mas nem desfrutar a gente conseguia, nem gastar o dinheiro, que às vezes até sobrava no final do mês. Mas Deus sabe como tratar a gente, foi trazendo a gente para o eixo. Vim morar em São Paulo um tempo, e de repente Deus me coloca de volta no Rio Grande do Sul, e Deus me coloca nessa igreja que hoje estou pastoreando. Deus tem seus meios, seus caminhos. Talvez amanhã eu fale um pouquinho mais a respeito disso. Deus, Ele trabalha na nossa vida, e eu digo que hoje eu me considero uma pessoa realizada no Senhor. Eu financeiramente ainda tenho que me adaptar a uma realidade de praticamente 50% daquilo que eu recebia quando trabalhava, né, no mundo corporativo. Mas eu posso dizer que hoje eu me sinto realizado por estar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Eu gostaria de ler então com os irmãos 2 versículos, 2 textos, na realidade já foram abordados aqui
no bate-papo, já foi, achei que já iam falar tudo o que eu ia falar até, né? Mas eu gostaria de ler com os irmãos, então, Salmo 139, verso 23. Não sei se vai para frente aqui. Nesse sentido aqui. Agora. Nesse sentido. Vai mais um? Isso. Aí. Aqui. Então tá bom. Usar de cabeça para baixo não funciona também, né? Conhecidíssimo texto. O primeiro texto. Depois nós vamos ler Atos 13, 22. Então nos diz assim a palavra de Deus. Sonda-me, ó Deus, e me conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Mais uma vez, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Atos 13, 22. Está projetado aqui. Depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Podemos orar mais uma vez? Sentados mesmo, fecha teus olhos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que já ocorreu aqui nessa noite. Nós podemos perceber o teu agir, nós podemos perceber o trabalhar do teu Espírito Santo, até mesmo nas participações que já ocorreram aqui, onde o Senhor vai direcionando todas as coisas. Nós estamos aqui para ser ministrados por ti nessa noite. Senão não valeria a pena, Senhor. Se a tua presença não estiver conosco, não vale a pena. Mas a tua presença está aqui. Nós pedimos agora que tu venhas trabalhar no nosso coração de uma forma toda especial, ministrando a cada líder que está aqui, e que nós possamos sair deste lugar nesta noite, mexidos pela tua palavra, que nós possamos sair daqui nessa noite, quem sabe até confrontados pela tua palavra, mas também edificados, fortalecidos, com entendimento daquilo que é a tua vontade, que é boa, é perfeita e agradável para nossas vidas, para os ministérios que tu tens colocado na mão de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos num congresso que a tônica é a liderança. Isso é muito bacana, muito especial, esse esforço, esse investimento na vida da liderança. Claro que cada um que está aqui provavelmente possui uma liderança formal, né? Possui um cargo, um título, ou está, né, dentro de um ministério que tem um nome. Mas eu gosto muito da definição do falecido pastor Miles Monroe, que ele dizia que todos nós exercemos lideranças em algum nível, todos nós, tendo o título ou não, sendo formalmente um líder ou não. Mesmo, quem sabe, alguém que, uma irmã, um exemplo, né? De repente uma irmã que, mas eu sou dona de casa, eu nunca liderei nada formalmente. Olha, que coisa mais complexa e árdua do que liderar uma casa, né? Então nós todos exercemos liderança em algum nível, quer seja no mercado de trabalho, ou até mesmo, como já falamos, na estrutura organizacional da igreja. O fato é que nós somos chamados para influenciar, nós somos chamados para sermos mordomos, nós somos chamados, né, para, a partir daquilo que o Mestre tem colocado em nossas mãos, fazer algo. Então, cada um que está aqui nessa noite é um líder. Posso ouvir um amém? Amém. Todos nós somos um líder
em algum nível e Deus tem colocado alguma coisa em nossas mãos. Mas a proposta dessa primeira noite vai na linha das motivações do coração. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de lançar para cada um de nós aqui é: o que nos move? No ponto de vista de liderança, de fazer algo, de influenciar. Qual tem sido o motor das nossas ações? E uma outra pergunta: como medir aquilo que está lá no profundo do nosso coração? Lá no profundo da nossa alma. Questões que, quem sabe, nem mesmo o nosso cônjuge, que é quem mais nos conhece, não é verdade? Quem mais nos conhece? Dificilmente alguém vai nos conhecer melhor do que o nosso cônjuge, que mora com a gente, né? Que está debaixo do mesmo teto, que nos conhece na intimidade, né? Que muitas vezes não precisa nem de palavras para saber o que está se passando, as atitudes, né? E todo um contexto já revela. Agora, e ao olhar para frente, a partir daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, onde nós queremos chegar? Porque onde nós queremos chegar tem um ponto de partida, e esse ponto de partida tem tudo a ver com as nossas motivações. Tem tudo a ver. Porque se nós tivermos a nossa motivação alinhada com a vontade daquele que é dono de tudo, a chance, né, de nós chegarmos com êxito lá na frente é muito maior. Quantos projetos não deram certo? Quantos planos frustrados? Porque não houve esse alinhamento, tanto no coração, como no início da caminhada. O tema central escolhido desse congresso é a construção do líder. É inevitável que nós estejamos sempre em permanente construção. Nós sabemos também que, por mais que as nossas motivações sejam corretas, é difícil nós atingirmos 100% em tudo, porque perfeito é Cristo. Nós sabemos também que nessa caminhada nós estamos sendo transformados dia a dia na imagem, né, do varão perfeito, do homem perfeito que é Cristo. Mas também nós sabemos que nós precisamos nos deixar moldar. Precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. E nessa primeira noite, a ênfase será toda nessa parte tão importante da nossa vida, que é o nosso coração. Não sei se você já parou para pensar, mas você já ouviu essa expressão, mas a pessoa era tão bem intencionada, mas de repente deu errado. Cheio de boas intenções, mas deu algo errado. E é interessante que me veio à mente, enquanto estava preparando esta palavra, que este personagem, Paulo, antes de ter um encontro real com Cristo, ele era uma pessoa super bem intencionada, mega bem intencionada. O testemunho dele, falando dele mesmo, dizendo: olha, eu persegui a igreja de Deus, mas eu achava que estava agradando a Deus. Aliás, ele chega a dizer a expressão: olha, desde os meus antepassados a quem eu sirvo, o Deus que eu sirvo com a consciência limpa. Olha só, o cara estava perseguindo a igreja, fazendo um monte de coisa errada, mas no coração dele, ele achava que estava fazendo a coisa certa. Olha que coisa interessante, e até mesmo dizer que perigoso. Ele queria destruir a igreja, ele respirava ameaças de morte contra os discípulos, e ele só vai cair em si no momento que ele tem um encontro real com Jesus no caminho de Damasco.
Ele não está entendendo nada do que está acontecendo ali, porque ele, cheio de boa intenção no coração, dizendo que estava sendo zeloso para com Deus, estava indo para mais uma de suas incursões na cidade de Damasco para prender, para levar para prisões, para bater, quem sabe até matar cristãos. E aí, quando ele ouve a voz, ele diz: Senhor, quem és tu? Aí o próprio Jesus vai responder: olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja que o zelo não é sinônimo de intenções puras diante de Deus. Pode ser para a pessoa. Quantas pessoas acham que inclusive estão agradando a Deus, estão por esse zelo pessoal, mas por não estar com seu coração alinhado com a vontade de Deus, sem o entendimento correto, estão até mesmo perseguindo a Deus ou os projetos, perseguindo ao próprio Jesus, porque quando nós nos opomos à igreja, nós estamos nos opondo a Jesus. Era isso que está acontecendo. Jesus poderia ter dito: olha, eu sou Jesus, aquele que morreu, ressuscitou, mas eu quero ter uma conversa contigo, porque tu está prejudicando a igreja, e eu estou do lado da igreja. Não, sou Jesus a quem tu persegue, tu está me perseguindo. Muito interessante isso. Jeremias 17:9, texto muito conhecido, diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? É possível que sejamos enganados pelo nosso próprio coração. E deixa eu contar uma historinha aqui rapidinho. Eu não sei o tempo, eu me basei por lá, não sei como é que... Eu não prestei atenção na hora que eu comecei. Feriado. Mas tem encontro aqui às 9 horas, né? Então não dá para ir muito tarde, né? Mas aconteceu comigo, eu assumindo a igreja, e estourou uma situação muito desagradável, muito desagradável. Um envolvimento emocional, que começou de uma forma muito sutil, entre 2 líderes da igreja. 2 líderes. E de repente, a situação se torna mais séria, e a gente acaba descobrindo essa situação. No primeiro momento eles negaram, mas depois a situação vem à tona. E depois dos 2 casais separados já, porque antes da gente tratar o assunto, um casal acabou indo embora da igreja. A gente não sabia ainda o que estava acontecendo, mas já era uma tentativa de fuga, né, para que a situação não fosse tratada. Mas depois, uma das pessoas envolvidas nessa situação já estava até fora da igreja, numa outra igreja, vem me procurar. E ela chorava, e ela dizia desesperadamente: mas o meu coração está me dizendo. E eu dizia para ela, eu mostrava assim: mas querida, aqui a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Tu estás enrolada pelos teus sentimentos. Sabe essa questão que o mundo diz: não, segue o teu coração, né? Não, eu fiz de acordo com o meu coração. Não! Isso é um perigo. E ela chorava, e ela não conseguia, e ela não ouviu. E foi destruição em cima de destruição, destruição em cima de destruição. Passados uns 2, 3 anos, ela mandou uma mensagem: pastor, por que eu não lhe ouvi naquele dia? Por que eu não lhe ouvi? Mas será que estamos perdidos? Será que essa questão que eu estou trazendo aqui inicial, assim, puxa, então estou perdido, porque eu vou confiar em quê? Se o meu coração, que é a fonte das minhas motivações, pode me enganar, em quem confiar? Bem, querido, aí nós temos sim em algo, né, que nós podemos confiar, em Deus, na sua palavra, que é a bússola. A sua palavra é a nossa bússola, a Bíblia, a palavra de Deus, que muitas vezes nos confronta, mas ela não nos deixa errar, amém? O Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro, nosso ajudador,
que nos faz lembrar. As pessoas precisamos aprender, né? Como é que vamos lembrar de algo que a gente não aprendeu? Mas Ele nos faz lembrar. E Ele nos conduz a toda a verdade. A palavra de Deus, como está em Hebreus 4,12, né? Palavra de dois gumes, espada, como uma espada de dois fios, de dois gumes, que vai, né, até o profundo, a ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Você já parou para pensar nisso? A palavra de Deus, ela julga, ela diz, olha, certo, errado. Está com razão? Não está. A palavra de Deus julga o nosso coração e as nossas intenções. Por isso que o salmista no Salmo 119:11 vai dizer, ó, escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Então, falando para líderes aqui nessa noite, nós precisamos entender, como está em Provérbios 4:23, acima de tudo, o que nós devemos guardar é o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. E conforme o texto que nós lemos, nós gostaríamos nessa noite de usar como referência para alguns tópicos. Não tem como a gente abordar tudo e nem muita coisa numa noite só. Com base na história e na vida desse grande homem de Deus chamado Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem cujas motivações estavam alinhadas com os propósitos de Deus, aonde nós podemos ver que desde a sua chamada, do momento em que ele é descoberto lá por Samuel, um homem experiente, um grande homem de Deus. Vocês conhecem a Bíblia, sabem o que representa Samuel, mas veja bem, Samuel estava numa luta, porque ele gostava de Saul, ele tinha pena de Saul, o primeiro rei, que por iniciativa e pedido do próprio povo, Deus deu meio a contragosto, mas deu o rei, deu Saul. E lá em 1 Samuel 16, está o profeta indo obedecer a Deus, indo até a casa de Jessé. Aqui tem o pastor Jessé também, né? Um original com J assim, né? Não é fajuto assim que nem o meu, que é com G, né? Sabe por que o meu ficou com G? É o pastor aqui, né? Eu até procurei ver na foto lá quem era o outro Jessé, né? O pai pastor, como é que vai botar um nome do filho com G, né? Aí ele foi me registrar. Poderia ser também, né? Mas na época acho que o pai não era muito ligado em futebol, né? Mas eu sou gremista, viu? Tomamos uma surra há poucos dias. Tem flamenguista aqui? Aí, não quero nem conversa com vocês. Aí foi registrar. Todo mundo, né? Puxa, mas não tem time de futebol nesse estado, gente? É orientação, o pastor né? Por isso que a gente não conversou de futebol, né? Conversamos de tudo mesmo de futebol. Mas o pai foi me registrar naquele tempo, chegou lá no tabelião, disse, como é que é o nome? Jessé. O cara registrou, ele nem conferiu. Quando ele chega em casa, minha mãe pega a certidão e dá aquele grito assim, né? O que foi isso? Como é que... Está diferente da Bíblia. Aí já era, né? Já era, ficou. Né? Ficou. Mas lá foi Samuel para a casa de Jessé. E veja que nem mesmo toda a experiência de Samuel como homem de Deus, homem que ouvia a voz de Deus desde pequeno, desde criança, ele vai ungir um rei. E ele é enganado várias vezes, porque passa o primeiro, passa o segundo, né? Passa o terceiro.
E Deus só diz uma coisa: olha, Samuel, eu não vejo como tu vê. Tu vê o lado de fora, tu vê as qualidades exteriores, tu vê as habilidades, mas eu vejo o coração. Deus, Ele olha o coração. É para aí que Deus olha. E eu estava dando uma olhada numa pessoa muito inteligente, que sabe tudo, chamado Dr. Google, conhece? A gente vai lá tudo, né? Aí a definição de motivação, uma das definições, está relacionada à direção do comportamento, o impulso interno que nos leva à ação. É sobre a razão e o porquê do indivíduo se comportar de determinada maneira. Tudo isso, então, começa no coração, que é onde Deus vê todas as coisas, e vai se refletir, então, no nosso exterior. E olhando para Davi, olhando para as suas características, para quem Davi se tornou, nós sabemos que não houve na história de Israel alguém maior do que Davi, enquanto líder, rei, até hoje. Davi se tornou um líder exponencial, e nós podemos, ao olhar para a sua história e pegando a palavra do próprio Deus que conhecia o coração dele, nós podemos ver que como Deus transformou um pequeno, um jovem, alguém ainda aos olhos humanos, quem sabe até mesmo insignificante, mas transformou ele num gigante. E no contraponto, que foi citado inclusive aqui o livro dos 3 reis, como fica evidente que do outro lado, Saul, que aos olhos humanos era um grande homem. Não sei se vocês lembram, mas quando ele foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel, diz que quando ele se coloca em pé, não tinha ninguém, imagine, numa multidão não tinha ninguém que se sobressaía a ele se sobressaía a todos, altão, bonitão, fortão, bombadão. Por isso que no futuro, lá no momento em que tenta se colocar a armadura dele em Davi, não dá. E não é que Davi, aquelas alturas do campeonato, mais tarde, se tornou um grande guerreiro, fosse tão pequeno. É que Saul era enorme. Aos olhos humanos, Saul foi um gigante que se apequenou. E se nós olharmos para a vida desses 2 homens e dar uma olhadinha para o coração deles, nós vamos entender então o que de fato acontecia. O porquê que o destino de um foi numa direção, e o de outro noutra, tão antagônicos, o destino de cada um deles. E eu gostaria então de apresentar, nos próximos minutos que nos restam, de forma rápida, 4 filtros que podem autenticar o nosso coração, se estamos no caminho correto, se estamos na direção certa, partindo de motivações corretas. E se não estamos, que o Espírito Santo possa mostrar de uma forma toda especial, do jeito que Ele sabe, nos mostrar, nos revelar, para que nós possamos corrigir as nossas motivações, amém? 1 amém, 2 assim, melhorou, né? Quando eu estava sendo apresentado ali pelo irmão Manuel, aí ele me apresentou um pastor, ele disse: deixa eu apresentar um pastor aqui, esse aqui é o pastor Marreta. Pode falar de público isso? Ele é conhecido assim mesmo? Pastor Marreta. Onde é que está o pastor Marreta? Está aqui, ali, né? Tá. Eu acho que essa palavra vai meio na linha das marretadas. Eu acho. Esses 4 pontos, né? Então vou me aliar ao pastor Marreta aqui. Qualquer coisa eu peço a ajuda dele, né? Mas a primeira marretada, então, o primeiro filtro que eu gostaria de trabalhar com os irmãos, que fica evidente na vida de um e na vida de outro, daquele que tem um fim exitoso e daquele que morre de forma trágica e terrível. Davi e Saul. Primeiro ponto, a obediência.
Já foi falado aqui, eu disse, olha, o pastor Ari vai começar a falar já, né? Porque ele citou, né, um texto do Novo Testamento, que em tese não teria nada a ver com a palavra, mas ele falou, olha aí Jesus, ele disse, ó, fazei discípulos e ensinem esses discípulos a obedecer. Obedecer. A obediência. A obediência. E se nós olharmos para a vida desses dois homens, claro que se nós entrássemos nos detalhes, poderíamos ficar aqui lendo textos e mostrando, mas não é um estudo bíblico, é apenas para a gente estar aqui levantando uma questão, e depois vocês podem reler essas histórias, né? A história lá de 1 Samuel, vocês vão reler, podem reler com calma em casa, mas nós vamos ver que Saul, ele se torna um homem inconstante e, sobretudo, um homem desobediente. No capítulo 15 de 1 Samuel, é dada uma ordem para ele. E é interessante que Saul já tinha tido êxito em algumas batalhas por ter obedecido, mas de repente ele se torna inconstante na obediência. E ele vai então para o campo de batalha com uma ordem e ele não executa aquela ordem por completo. Ele executa ela de forma parcial. E vocês conhecem a história. Quando Samuel chega e diz, por que você não fez conforme, de acordo com aquilo que Deus tinha dito? E a gente começa a ver o coração das pessoas, né? Saul tem uma reação, né, em se justificar, em achar, né, várias justificativas para não ter obedecido. Mas o que Samuel vai dizer, olha, verso 22 do capítulo 15 de 1 Samuel, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Saul todo preocupado com o holocausto, tanto é que ele nem esperar Samuel, ele espera. Mas ele tinha deixado de obedecer a ordem de Deus. A ordem era difícil, era terrível. Era para o extermínio de um povo inimigo de Israel. E não era para poupar nada. E Saul não apenas poupou o rei Agag, que não deveria ser poupado, como também ele se achou no direito de pegar algumas coisas de valor, que ele achava, né, que tinha valor, e não destruiu, não obedeceu. E Deus disse, olha, obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é o melhor caminho. Como isso é difícil, nós entendemos. Porque no dia a dia, nós somos levados, né, a contemporizar. Mas será? Mas não é bem assim. Mas como nós lemos no texto primeiro, de Atos 13, 22, quando ali está sendo relatada a história de Davi, está dizendo, achei em Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. É isso que Deus espera como motivação, como filtro principal lá no início de qualquer ação, atitude, ministério. É se nós estamos dispostos a obedecer, a fazer a vontade dEle ou a nossa. Porque eu não sei se você já parou para pensar naquilo que Jesus disse, olha, se alguém quiser ser meu discípulo, isso é, me acompanhar, quem quiser vir após mim. E o texto de Lucas é muito interessante, que fala assim, olha, dia após dia, diariamente, não é uma vez só, eu aceitei Jesus, então eu me rendi a Jesus e tal. Não, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. Aí tem gente que está achando que a cruz que Jesus estava falando ali quem sabe, consequência de pecados, consequências de decisões equivocadas. Não, não é essa só a cruz, não. Isso aí é apenas fruto daquilo que foi plantado. Plantou, colhe. Plantou, colhe. Plantou, colhe. E é interessante que Jesus usa essa expressão muito antes da sua crucificação. Porque para nós que estamos olhando, né, para o retrovisor, depois da cruz, nós entendemos que era uma pena de morte, né, terrível para os salteadores, para a gente da pior espécie, e que sempre que Jesus tocava em cruz para os seus discípulos, eles diziam: não, Senhor, não, que é isso? E Jesus estava dizendo muito antes de ir para a cruz, ele disse: olha, é necessário colocar na cruz o eu, diariamente. Negar a si mesmo. Submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Todos os dias. Todos os dias. Isso é obedecer. Achei muito interessante uma expressão que eu ouvi de um pastor, que nós falamos, né, montamos as nossas palavras, juntando consoantes, vogais, e a gente chama de o ABCD, né, mas que o linguajar de Deus, para agradar a Deus, não é o ABCD, mas o obedecer. Né? Achei muito interessante esse trocadilho que ele fez. A obediência é a chave. A obediência é o primeiro filtro que o nosso coração, né, precisa ser colocado no nosso coração, e as nossas motivações precisam passar por esse filtro. Estamos obedecendo a Deus ou estamos querendo fazer a nossa vontade? É uma pergunta que cada líder precisa fazer para si próprio, nessa noite e na caminhada como líder. O segundo filtro que é necessário passar também pelo nosso coração como líderes, eu coloquei esse segundo filtro como a coragem. Porque é interessante como Saul, ele desobedece, mas ele desobedece porque ele se tornou uma pessoa insegura na sua relação com Deus, e também, ouso dizer, que na sua própria característica, porque quando eu citei o exemplo de como ele se destacou quando se colocou em pé no dia da sua proclamação como rei, talvez vocês lembrem a história, ninguém achava Saul. Vocês lembram disso? Saul desapareceu. Samuel tem que consultar a Deus para achar Saul. E eles começam aquele trabalho todo, né, de chamar tribo por tribo, e vai, tal, e acham Saul aonde? No meio das bagagens. E eu fico imaginando aquele baita homem, enorme homem, mas ele já tinha uma tendência natural, talvez a insegurança. Isso é um problema para a liderança. Deus estava chamando ele para ser um líder. A insegurança, a falta de coragem, a falta de ousadia, era uma característica que estava muito presente na vida de Saul. E quando ele desobedece a esta ordem de Deus, no dia em que Deus o rejeita como rei, e fala que melhor é obedecer do que sacrificar, é interessante que Saul vai dizer assim: olha, eu fiz tudo o que eu fiz porque eu tive medo. Eu tive medo. Coragem. Coragem. Como liderar sem coragem? Vocês lembram de Josué, né? Josué esteve a vida inteira ao lado de Moisés, mas quando Moisés acaba morrendo, ele é escolhido, e Deus então diz para Moisés: ser corajoso, ser forte, ser corajoso. Essa é uma característica aonde também as nossas motivações precisam passar por esse filtro da coragem, porque se nós formos tomados pelo medo, vai ser um efeito em cadeia. Nós vamos desobedecer, nós vamos falhar.
nós vamos falhar. E Davi, o oposto. Porque se nós olharmos o que Davi fez, por exemplo, no episódio de Golias, é um negócio doido. Uma coragem quase que insana. Mas ele estava tão cheio do Espírito Santo, que tinha se apossado da vida dele, desde o dia em que ele tinha sido ungido, que quando ele ouve Golias afrontando o Deus de Israel, ele diz: quem é esse cara? Quem ele pensa que é? Eu vou, me segura. E os irmãos dele assim: que garoto petulante. Ninguém acreditava nele, mas ele estava cheio de coragem, cheio da presença de Deus, e ele foi lá e fez o que fez. Enquanto Golias estava lá com medo no palácio, batendo as pernas, joelho no outro, Davi foi enchido ou cheio de coragem para fazer o que fez. O terceiro aspecto, filtro, paciência. Paciência. Olha que complicado isso, porque a paciência, ela serve para nós não fazermos coisas quando Deus não quer que façamos. A paciência, ela serve para nós saber esperar o momento de agir. Nós acabamos de falar que Saul teve medo, lhe faltou coragem para dizer para os seus soldados: olha, nós vamos executar a ordem de Deus, nós vamos esperar Samuel chegar. Ele teve medo, mas ele também não teve paciência, porque conforme as pressões chegaram, ele não soube esperar. E esse é um ponto muito que pega. Esse é um ponto que pega para quem tem liderança. Porque se tem algo que a pessoa que está com todo o gás, é líder, é para frente, ele quer ir para as cabeças, ele quer atropelar, e vamos lá, e é agora. E se tem uma coisa que pastor volta e meia toma um carimbaço, né, assim, um carimbo, é de, quer matar o meu ministério, está me segurando, esse pastor não é de Deus não. A falta de paciência, agir na hora certa. Eu cheguei lá na igreja onde hoje eu pastoreio, vai fechar 15 anos. E eu cheguei lá, levado por Deus para lá, e de uma forma, sem nenhuma pretensão ministerial. Mas passou um tempo, o pastor já estava velhinho, o pastor estava cansado, o pastor não conseguia pregar todos os cultos. E aí ele disse: olha, eu quero passar o bastão. E não foi nenhuma, nem duas vezes, foram várias vezes. Que às vezes um irmão, uma irmã, chegava e dizia: vai ser tu, pastor da igreja. Vamos acelerar esse processo. Vamos colocar o pastor contra a parede. Vamos aposentar ele. Não foi uma nem duas vezes em que eu fui testado nesse quesito. Se nós olharmos para a vida de Davi, a gente pensa assim que Davi foi ungido por Samuel num dia, no dia seguinte ele sentou no trono, né? Foram anos de espera, foram anos de trabalhar de Deus, inúmeras circunstâncias, inúmeras oportunidades, inclusive de Davi, no momento em que ele era mais perseguido por Saul, ele teve oportunidades, e mais de uma, de acabar com Saul. E chega até um dia que um dos seus diz assim: é Deus, está aí, é de Deus, Deus fez o homem entrar na caverna que tu está escondido, é Deus. O que Davi disse? Não, ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Deus trata com ele, deixa, Deus vai agir na hora certa, eu tenho paciência, já esperei até aqui. Eu não quero nada que não seja para mim, e não quero nada que não seja para mim também, antes da hora, mas na hora certa, Deus vai agir. Davi soube esperar,
Davi, ele tinha esse costume. Quantas vezes nós vamos ler na história de Davi, ele está pronto, com o exército pronto para atacar, ele vai lá e consulta a Deus, devo atacar ou não? É hora de atacar ou não? E isso foi uma marca na vida de Davi, e isso fez com que ele fosse vencedor em todas essas batalhas, que ele consulta a Deus e espera o momento certo. Então, meu querido líder que está aqui nessa noite, como é bom a gente poder falar para a gente que a gente não conhece. Então não estou dando recado para ninguém. Se fosse lá na minha igreja, que é uma igreja bem menor, e eu conheço todo mundo, já estou lá há 15 anos, já iam dizer, está falando para mim, pastor está falando para mim, está dizendo para mim isso aí. Então eu tenho aqui a tranquilidade de falar. Cuidado com a falta de paciência. Cuidado. A sua motivação de repente está certa, de repente Deus até tem um plano com a tua vida, mas se você entrar antes da hora vai dar problema. Se você não souber esperar, vai dar problema. Se você não permanecer na sua posição, que de repente a sua vontade é sair dela. Ah, mas eu estou cansado. E daí vem lá o pastor, mas fica mais um ano, nós não temos ninguém ainda para substituir. Não, mas eu estou cansado, eu preciso de um ano sabático. Cuidado! Se Deus não te mandou sair do lugar que você está, não saia. Não saia antes da hora. E não entre antes da hora. Melhor é estar, né? Embora alguns digam que não tem, a vontade de Deus é uma só, que não tem centro, mas vamos usar esse jargão, melhor é estar no centro da vontade de Deus. Melhor é estar na vontade de Deus. Que nós venhamos cuidar desse grande inimigo chamado precipitação ou falta de paciência. E por fim, para encerrar, uma característica muito forte na vida deste homem, a humildade, ela precisa estar presente na vida de cada líder. Possivelmente nós vamos falar ao longo ainda deste final de semana, e talvez várias vezes e em várias oficinas, porque liderar no reino de Deus é sinônimo de servir. Servir. Esquece essa ideia de que ser líder na igreja é que nem, né, lá fora, no mundo secular, na empresa, nos negócios. Lá é o dinheiro, lá é o capital, lá tem um chefe que tem o poder da caneta. É assim que funciona. Mas no reino de Deus, maior é o que serve. Quer liderar, tem que aprender a servir. E quem não serve, não serve. Você entende? Quem não serve, não serve. Vocês já ouviram falar do Exército da Salvação? Um movimento que aconteceu assim há muitos anos atrás, né? Nos séculos passados. E tomou o mundo. E eles fizeram, né, uniformes, como de exército mesmo. E tinha uma inscrição assim, peito. SS, salvo para servir. Nós somos chamados para sermos servos, para sermos humildes, para olharmos para Jesus. Quando Paulo fala em Filipenses, no capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento, podemos até colocar como motivação, que houve em Cristo Jesus, que não teve como usurpação ser igual a Deus. Nas versões mais atuais, não apegou-se, não se apegou à sua condição de Deus, mas abriu mão e se tornou servo. Humilhou-se à morte de cruz. E nós sabemos que o resultado foi maravilhoso, porque Deus o exaltou soberanamente. E colocou ele com um nome acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. E Jesus vai dizer, olha, vocês estão sobrecarregados muitas vezes. Sobrecarregados, mas aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarão e acharão descanso para a sua alma.
para o nosso coração. A humildade. Davi também demonstra essa característica de ser humilde em vários momentos. Ele não tinha isso no seu coração, não subiu para a cabeça, ele era um servo. Aquela ocasião em que Absalão, seu filho, acaba querendo tomar o reino, ele foge, ele não quer confronto com seu filho, vem Simei, aquele cara meio doido, começa a xingar, apedrejar Davi. Ele deixa para lá, ele diz, olha, vai que isso venha de Deus, não sei. Ele não se alvora. Nosso coração precisa ser humilde. As nossas motivações, elas não podem ser motivações movidas por orgulho. Você já pensou nessa expressão? A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Na minha cabeça sempre vem uma imagem, da mão de Deus assim, na frente. A pessoa que bronca, você querer fazer algo e Deus coloca a mão assim, não vai andar, não vai para frente. Deus resiste motivações soberbas. Por isso que nós precisamos passar por esse filtro, o filtro da humildade. É para a glória de Deus? É para levantar o nome de Jesus? Ou é para eu ter na igreja aquilo que eu nunca tive, quem sabe lá fora? Eu nunca consegui ser bem sucedido lá no meu trabalho, lá todo mundo manda em mim, então eu quero mandar aqui. Então na igreja é que eu vou mandar. Não vai não. Motivação orgulhosa não é sentimento de servo. Concluindo, Salmo 119, 139, que nós lemos no começo. O Senhor sonda e conhece o nosso coração. Ele é quem sonda os nossos corações. É Ele quem nos conhece. E eu gostaria de te convidar nessa noite a fazer essa reflexão, para nós começar bem esse final de semana. Para que tudo que virá de conhecimento, de ferramentas, de palavras, quem sabe vai ter umas marretadas, mas também vai ter momento de dar um up, mas que a gente possa, nesse final de semana, ser abençoado por Deus, mas partindo dessa primeira noite, dizendo, Senhor, sonda o meu coração, me livra de ser enganado pelo meu próprio coração. Talvez isso já seja uma prática na sua vida, repito, talvez você já faz isso, amém, mas é bom relembrar esses conceitos, mas quem sabe é necessário uma correção de rumos. Quem sabe nessa noite o Espírito Santo, Ele está mexendo com as tuas entranhas. Quem sabe alguma coisa que foi falado aqui, o Espírito Santo grifou, sublinhou no teu coração, que nessa noite você possa então dizer, Senhor, trabalha no meu coração, trabalha nas minhas bases, no alicerce, nas minhas motivações, para que todos os projetos que Deus vier fazer, executar através da sua vida, possam ser bem sucedidos, para que nós possamos cumprir nessa geração aquilo que Deus espera de cada um de nós. As nossas motivações estão em Deus, as nossas motivações estão passando por esses filtros. Poderia orar? Podemos orar?